Pois bem, voltamos e vamos direto para onde estávamos, que é exatamente nas modalidades de lançamento. Nós tínhamos acabado de ver o lançamento por declaração, que está lá no artigo 147 do Código Tributário Nacional, onde há uma participação efetiva do sujeito passivo, tendo em vista que a Fazenda não está munida de todas as informações necessárias ao lançamento, à constituição do crédito tributário. A terceira modalidade de lançamento, o chamado lançamento por homologação ou autolançamento, que tem como exemplo, como eu já disse a todos vocês aqui, o imposto de renda. O imposto de renda não é um tributo lançado por declaração. Quem faz tudo é o sujeito passivo, é o contribuinte que terá a sua atividade de prestar as suas declarações aferida ao final e até o prazo de 5 anos pela Fazenda Pública. O artigo 150, ele traz o conceito de lançamento por homologação. O contribuinte ele faz as declarações no lançamento por homologação, declara o fato gerador, calcula quanto de tributo deve e, em seguida, em sendo o caso, o recolhe. O artigo 150, você me acompanhe, por favor, diz o seguinte: o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos, cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. O que eu tenho no lançamento por homologação é toda a atividade anterior ao lançamento feita pelo sujeito passivo, feita pelo contribuinte, diferente do lançamento de ofício, não é isso? Em que a Fazenda Pública não quer nem ouvir falar do senhor lá na porta dele, faz tudo, e por quê? Porque está munido de todas as informações necessárias para tanto, diferente do lançamento por declaração, onde a Fazenda Pública ela depende de uma informação essencial que deve ser prestada pelo sujeito passivo, pelo contribuinte, e aqui eu já tenho uma participação do contribuinte no ato de constituição do crédito tributário, e o lançamento por homologação, em que o sujeito passivo ele faz tudo, menos lançar. E por que ele não lança? Porque o ato de lançar ele é privativo da autoridade administrativa. E no lançamento por homologação ou autolançamento, o lançamento se encontra aperfeiçoado pela homologação expressa da autoridade fiscal, que vai lá, observa tudo que você fez, né? Declarou o fato gerador, fez aqui as continhas, recolheu a base de cálculo, né? Recolheu o tributo em cima da base de cálculo correto, ok. Homologo e lanço o tributo em definitivo. O lançamento por homologação, ele pode ser expresso quando a autoridade administrativa tributária, ela faz exatamente, ela aprecia toda a prática realizada pelo sujeito passivo ou tácito. Tácito quando? Quando deu 5 anos e a autoridade administrativa nada fez. Isso está lá no parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição, do Código Tributário Nacional. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, e a lei pode, então, ressalvar o prazo de 5 anos, apresentando um outro prazo diverso, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Portanto, a administração pública,
ela tem 5 anos para homologar, não contado da declaração da atividade realizada pelo contribuinte, mas do fato gerador, do próprio fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Vamos ilustrar? Lembra lá do imposto de renda? Quando a gente fala de ICMS, IPI, todos esses tributos que incidem na cadeia de consumo e que são lançados por homologação, cabendo ao sujeito passivo toda a atividade, não é isso? De antecipar por antecipação do pagamento, obviamente, do tributo, fazer o lançamento, iniciar o lançamento a ser feito pela Fazenda Pública. E aqui é muito fácil a gente perceber. E por quê? Porque vocês já imaginaram se a Fazenda Pública, não é isso? Tivesse que fazer lançamento, ela bichinha, por declaração de ICMS? Só ia fazer isso na vida, mais nada. Né? Porque quantas empresas nós temos no Brasil circulando bens, não é isso? Circulando mercadorias. E é por isso que a lei atribui, assim sendo, tendo em vista que o cobertor da administração é curto, né, e que ela não tem condição de estar em todos os lugares, muito menos lançar ICMS dessa forma todo dia, né? Ia ser uma coisa frenética, nunca mais o cidadão ia fazer nada da vida. Concurso, praticamente iria fazer um concurso para viver para a Fazenda Pública. Então é por isso que dessas situações, tendo em vista a comodidade à arrecadação e a facilitação da própria arrecadação, que a lei determina que o contribuinte, ele inicie o processo de lançamento, cumpra todas as fases, declarando o fato gerador, apurando o tributo devido e pagando, né, por favor, e pagando, para que posteriormente essa atividade realizada pelo contribuinte seja o quê? Homologada. A administração reconhecendo a legalidade daquilo que foi feito pelo contribuinte e assim constituindo definitivamente o crédito tributário. Pensa lá no imposto de renda. No imposto de renda nós temos o ano base. O ano base é aquele de base de cálculo, não é isso? Para a aferição do tributo devido, de todo fato gerador do período, que se aperfeiçoou em 31 de dezembro. Chega no outro ano, o que é que a Fazenda, né, o que que a União, ela disponibiliza, a Receita Federal? Um sisteminha, não é isso? Não tem um sistema lá? Você vai baixar no seu computador e você vai fazer a declaração, perdão, de imposto de renda. Não sei se vocês já fizeram, eu adoro. Olha, é muito legal, especialmente, tem vezes que inclusive eu não quero nem puxar do ano passado, eu quero preencher tudo de novo, né? Então você vai lá, mas por que, Aline? Porque é divertido, porque eu gosto, né? Aquela brincadeira. Então você vai lá, baixa o sisteminha e você informa todo o seu patrimônio, toda a sua renda, para que ao final, a depender do tipo, não é isso? De ajuste que você queira fazer, você descubra, né? E é ótimo no final, você descubra se você vai ser restituído do imposto, porque você já pagou o tributo a mais, né? Já pagou mais do que devia Fazenda Pública, ou se você ainda vai ter que pagar mais um pouquinho, pagou a menos, né? Você tá aí bem de bolso, pagou a menos, meu caro, ainda tem um trocado para recolher para o leãozinho, né? Ou então a conta é zero, nem deve e nem lhe é devido nada. Quando você entrega essa declaração do imposto de renda, você constituiu o crédito tributário? Você lançou o crédito tributário? Não. A partir dali, a Fazenda vai ter 5 anos para homologar aquele procedimento eletrônico que você fez. Deu 5 anos? Não falou nada? Homologação tácita. Deu 2 anos?
caiu lá na malha fina, opa, tem alguma coisa estranha aqui, você pode ser notificado para apresentar, por exemplo, documentos acerca de uma despesa que você quis deduzir na sua declaração do imposto de renda. Você informou lá que esteve com um médico, só que não juntou nem o recibo, nem o CPF ou o CNPJ, não é isso? Não juntou nada. E quando é feito o cruzamento da sua declaração com a declaração do médico, essa despesa não aparece. Então, perceba, eu tenho todo um procedimento eletrônico feito pelo contribuinte. E é disso que trata o lançamento por homologação, de todo o início de procedimento e todo ele ser realizado pelo contribuinte, restando apenas a administração lançar, constituir em definitivo, tendo em vista a privatividade da autoridade administrativa para realizar o lançamento. E por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque teve um tempo que isso daqui era discutido, especialmente na justiça em face de decisões judiciais, lá na justiça trabalhista. Porque o que acontecia? Muitas vezes, em algumas ações judiciais, era verificado que o empregador, ele devia não apenas salário ao empregado, mas também contribuições. Contribuições são o quê? Tributos. E ali, o juiz, ele mandava o processo para a contadoria, era feito a contabilidade do tributo devido, e se acreditava que o juiz do trabalho ali estava fazendo o quê? Um lançamento. E não é. E por que não é? Porque em todas as vezes o juiz ele tinha que remeter esse cálculo à fazenda. E a fazenda tinha que concordar. Portanto, quem dava a palavra final para constituir o crédito tributário e lançar a contabilidade feita no judiciário era a Fazenda Pública. Não é isso? Pois bem, deem uma olhada aí no enunciado de súmula de número 436 do STJ, que diz o seguinte: a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Essa súmula, ela se complementa com a súmula 446, que era para estar aqui, mas o senhor anote. Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Vamos entender essas duas súmulas. O que foi que eu acabei de dizer para os senhores sobre o lançamento por homologação? Que o sujeito passivo, ele vai praticar todo o procedimento, não é isso? Administrativo, para, ao fim, ser lançado o tributo pela autoridade fazendária. Pois bem, ocorre que, aqui vou me valer de novo do imposto de renda para ilustrar. Todos nós sabemos que o imposto de renda, a declaração, não é isso? O início do processo do lançamento do imposto de renda, ele tem uma data limite fixada pela autoridade fazendária, pela União. E se você não presta essa declaração no prazo legal determinado, o que vai acontecer? Quando você for, um dia depois já vai levar multa. Um dia depois, 31 de outubro, 30 de outubro, um dia depois, se prestar 1º de maio, vai levar multa. E algumas pessoas, o que é que costumavam fazer? Olha só, né? Olha só. O que é a criatividade jurídica do cidadão? Para não levar a multa pela apresentação extemporânea da declaração do imposto de renda, o cidadão ia lá, e por que ele estava fazendo isso? Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele deve. Isso daí já parte da ideia de quem deve, né? Porque quem vai ser restituído no primeiro dia já está prestando a declaração para receber o quanto antes a sua restituição. Então, o que o cidadão fazia? Ele ia lá, declarava, né, preenchia
a declaração eletrônica do imposto de renda no prazo. E o que ele fazia? Não pagava. Simplesmente, ao final, ele via, né? O sistema apresentava o débito de imposto de renda e ele não sequer emitia o DARF para poder fazer o pagamento. Mas, na cabeça dele, né? Ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu apresentei a declaração. Só que isso caía aonde? Na fiscalização da Receita Federal. E aí, muitas vezes, a Fazenda, obviamente que é ela para todo mundo, né? Vinha propor a ação de execução fiscal pós-prazo de 5 anos do fato gerador da obrigação tributária. E a gente sabe que, pelo artigo 150, parágrafo 4º, o prazo de 5 anos para a Fazenda homologar, né? O prazo é de 5 anos para a Fazenda homologar. Mas veja, a Fazenda propunha, digamos assim, 7 anos depois do fato gerador. E o que acontecia? O sujeito passivo, executado, e aqui já no plano da execução fiscal, todas as vezes ele alegava decadência. A Fazenda tinha perdido o direito de constituir o crédito tributário. E por quê? Porque quando eu penso em decadência, eu penso nela aqui, antes da constituição do crédito tributário. A gente vai ver decadência como uma das formas de extinção do crédito tributário e vocês verão que ela só pode acontecer antes da constituição do crédito tributário, porque a perda, aqui adiantando a matéria, nada mais é do que a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o seu crédito tributário. E era isso que se dizia, olha, o crédito eu declarei, mas a Fazenda Pública não homologou, e assim passou-se 5 anos, está propondo aqui no 7º ano a contar do fato gerador. E aí? E aí que o STJ percebeu, né? Aqui tem um pontinho de má-fé e esperteza do cidadão, porque ele simplesmente apresentou a declaração a tempo para não ser multado, não pagou o tributo devido e ficou esperando passar 5 anos. Pronto, se desse 5 anos, a Fazenda apresentou a execução fiscal com 2, e aí o STJ falou o seguinte, olha, nos termos da súmula 436, olha, meu caro, súmula 436, tá, Tonela? Olha, meu caro, nesse caso aqui, a sua declaração, tá? A sua declaração, ela constituiu o crédito tributário. E percebam, todo o tempo eu estava aqui falando para vocês que a constituição do crédito tributário é um ato que é privativo da autoridade fazendária. Porém, o STJ, na súmula 436, excepcionando a regra, inclusive teórica, no intuito de preservar o crédito tributário. Preservar o crédito tributário. Portanto, da data da declaração, eu já tenho a constituição do crédito tributário e dispensa qualquer outra providência da parte do fisco. E uma vez constituído o crédito tributário, 5 anos para cobrar. Então, aqueles 2 lá, já estava tudo certo. Estava dentro do prazo prescricional. Por outra via, não bastando, essa mesma turma, que se tinha por hábito, né, também para evitar a expedição de uma certidão positiva de débito, declarava e não pagava o tributo. Declarava, estava em dia com a obrigação acessória,
porquanto a declaração, e aqui dentro do nosso exemplo de imposto de renda, eu estou falando de um cumprimento de uma obrigação acessória, estava em dia com a obrigação acessória, porém não com a principal, que era de pagar o tributo. E segundo o STJ, sim, se você cumpriu a obrigação acessória, mas não cumpriu a principal de pagar o tributo devido, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Ainda quando eu falo em lançamento, existe uma repercussão na esfera penal. O ato de lançar o tributo, constituir o tributo, tem repercussão na esfera penal que trata dos chamados crimes tributários. Súmula vinculante, número 24, que diz o seguinte, que não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Quando eu falo em crime material, eu estou falando de crime que se aperfeiçoa com a produção do resultado. Não basta a mera conduta do agente criminoso em incidir no tipo. Então, todo crime material de ordem tributária, dentro da Lei 8.137 de 90, demanda que tenha havido o regular lançamento do tributo para que eu tenha a tipificação da conduta. Não esqueçam disso e anotem aí a outra súmula mencionada. Constituição definitiva do crédito tributário. Quando que o crédito tributário se encontra definitivamente constituído? Existem duas correntes. Na primeira corrente, basta o momento em que o sujeito passivo é notificado, ainda que não absolutamente definido o crédito tributário. Uma segunda corrente, no final do prazo para impugnar o lançamento notificado ou final do contencioso administrativo, processo administrativo. Então, nessa primeira corrente, o crédito tributário, ele se encontra definitivamente constituído com a notificação. Notificou o contribuinte, não importa se ele vai impugnar, se ele vai discutir, se ele vai espernear, se ele vai chorar, não importa. Está lançado e constituído em definitivo. E na segunda corrente, não. Aqui se precisa esperar o prazo de impugnação expirar. Deem uma olhada aí no artigo 160 do Código Tributário Nacional. O artigo 160 diz que quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. E aqui eu preciso entender constituído definitivamente o crédito tributário. O crédito tributário, ele só é exigível pós constituição definitiva, pós aferição definitiva do valor devido. O STJ segue a segunda corrente, como a maioria da doutrina. E por quê? Porque quando você é notificado, quando você recebe lá o carnezinho, por exemplo, do IPTU, você pode impugnar o valor. Você tem 30 dias pela regra do 160, a regra geral, salvo quando a legislação traga uma outra regra, um outro prazo de impugnação. Você tem 30 dias para impugnar ou aceitar. Se o contribuinte impugna, se o sujeito passivo ele impugna, nasce o contencioso administrativo. Ele está deflagrando o processo administrativo tributário, o contencioso. Ele quer discutir o lançamento, seja pela legalidade, seja pelo procedimento adotado, seja pelo valor encontrado. E aqui ainda eu não tenho o crédito tributário definitivamente constituído. E aí eu só terei
o crédito tributário definitivamente constituído ao final do contencioso administrativo. Uma outra situação é quando o sujeito passivo, ele é notificado da constituição do crédito tributário e ele nada faz. Ele fica em casa pensando na vida, né, se maldizendo da sorte, e dá 30 dias e o cidadão não faz nada. Fica lá pensando, né, olhando para o nada, pensando em tudo, em todos os tributos devidos, e como a vida às vezes pode ser cruel, e essa é a única certeza mesmo que a gente tem, que vai pagar tributo e um dia vai bater as botas, né, vai para outro plano, é isso. Deu 30 dias e o cidadão não impugnou, não deflagrou o processo administrativo tributário, crédito tributário definitivamente constituído. E ponto final. Mas percebam, a mera notificação, sem a expiração do prazo para se impugnar, não constitui definitivamente o crédito tributário. E é isso que diz o STJ, que a constituição definitiva do crédito tributário, quando impugnado na via administrativa, ocorre com a notificação do contribuinte sobre o resultado final do seu recurso. Afinal de contas, ele primeiro não foi notificado para pagar do lançamento. Pois bem, vai ter que haver uma nova notificação para informá-lo qual o valor final encontrado a título de tributo. E somente a partir da Constituição, e vejam a importância disso, somente a partir da constituição definitiva do crédito tributário que eu posso falar em início de contagem do prazo prescricional de 5 anos para propositura da ação de cobrança do crédito tributário. Perceberam que quando eu falei em constituição do crédito tributário, eu falei decadência. Quando eu falo agora de propositura da ação de cobrança, que nada mais é do que a execução fiscal, aí eu falo de prazo prescricional. E aqui valem todas aquelas regras que a gente já conhece. Decadência, não suspende, não interrompe, prescrição sim. Certo? De lançamento, era isso que a gente precisava dar uma olhada. Pois bem, seguindo aqui na relação jurídico-tributária, digamos que não tenha havido decadência e o tributo também não era uma hipótese de exclusão do crédito tributário, não havia qualquer isenção em face dele, qualquer favor legal em face dele. O crédito tributário, a obrigação tributária foi lançada e o crédito tributário definitivamente constituído. Deu 30 dias, foi notificado o sujeito passivo, deu 30 dias, ele pode adotar uma daquelas condutas que a gente já viu, ou impugnar o lançamento, deflagrando, abrindo, iniciando o contencioso administrativo, e aí meu crédito tributário só será constituído em definitivo quando notificado o sujeito passivo da decisão definitiva da administração, ou, se nada ele fizer, a não ser se lamentar, 30 dias, constituição definitiva do crédito tributário. A partir da constituição definitiva do crédito tributário, eu posso ter a extinção dele por uma das vias que extingue o crédito tributário e estão lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, ou posso ter a sua suspensão. A suspensão de quê? Da exigibilidade do crédito tributário, conforme hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Portanto, começaremos por elas. Suspensão do crédito tributário.
As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão no artigo 151 do CTN. Trata-se de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não exequibilidade. E por quê? Qual a diferença? Porque aqui eu estou no plano ainda do processo administrativo e não no de cobrança. Quando eu tenho uma causa suspensiva do 151 lá no plano da execução fiscal, eu não falo mais em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas da sua exequibilidade. Ele não pode prosseguir na sua execução.